Bom dia, caros alunos, colegas de trabalho. Estou preparando o material do Plano de Estudo Tutorado para o segundo ano do ensino médio. Nesse primeiro momento, nessa primeira semana, nós vamos estar falando do processo de urbanização contemporâneo, dando ênfase às características do espaço urbano. Para iniciarmos o conteúdo, precisamos conhecer o conceito de urbanização, né? Que é nada mais do que o processo em que a população das cidades cresce mais rapidamente do que a população do meio rural. Um dos principais elementos e fundamentais desse processo de urbanização está relacionada às migrações, né? Então a sociedade se vê na necessidade de migrar por vários motivos, como questão de emprego, seja na indústria, na construção civil, no comércio e nas demais atividades urbanas, ocasionando essa urbanização, fazendo com que a população urbana cresça mais do que a população rural. Estima-se que até meados dos anos de 1800, somente 2% da população mundial vivia nas cidades. Ao longo dos anos, das décadas, esse número foi aumentando bastante. Já na década de 1950, a população urbana já tinha atingido cerca de 30%. E já em 2010, mais de 50%. Falando os dados do Brasil, o Brasil hoje possui mais de 80% da sua população urbana, né, vivendo nas cidades. Um dos países pioneiros nesse processo de urbanização foi a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque muita da urbanização está relacionada com o quê? Com o processo de industrialização. Quanto mais atividade industrial, mais ela atrai o quê? Pessoas, principalmente oriundas do meio rural. Considerando que a população urbana vem crescendo muito mais do que a população rural e que esteja ligada muito e praticamente num todo ao processo de industrialização, os países mais urbanizados do mundo, ou seja, que possuem uma taxa maior de pessoas vivendo nas cidades, são Mônaco, que é um pequeno país localizado dentro do território francês na Europa. Então, 100% da população de Mônaco é urbana. 97% da população da Bélgica é urbana. 89% da população da Holanda é urbana. E 86,6% da população da Alemanha é urbana. Lembrando que essas nações citadas são nações desenvolvidas, né? No caso dos países subdesenvolvidos, a urbanização é um processo mais recente. Por que um processo mais recente? Porque a urbanização, como eu disse, está relacionada muito com a industrialização. E nesses países subdesenvolvidos, também nos países emergentes, essa industrialização ocorreu mais recentemente. No caso de países aqui da América Latina, países industrializados, a urbanização ocorreu de forma mais recente, por serem países subdesenvolvidos, emergentes, mas ocorreu de forma muito intensa. Como podemos citar a Argentina, onde 88,9% da sua população é urbana, Brasil, 85% da população urbana, e México, 75,3% da população urbana. Alguns outros exemplos de países subdesenvolvidos que não são industrializados, a taxa de urbanização é bem menor.
como eu disse para vocês, a urbanização está relacionada muito com a industrialização. Então, são países pobres que não são industrializados. Então, a taxa de urbanização é bem menor. Como, por exemplo, Butão, que é um país localizado no sul da Ásia, tem 7% somente da população urbana. Guiné-Bissau, localizado no litoral africano, somente 22% da população é urbana. E o Paquistão, país localizado no Oriente Médio e no continente asiático, somente 32,2% da população é urbana. Esse processo de urbanização nos países subdesenvolvidos ocorreu de forma acelerada e trouxe vários problemas. Quais problemas? Ocasionou problemas de infraestrutura, de falta de serviços públicos como transportes, escolas, hospitais, saneamento básico e etc. O êxodo rural, que é provocado principalmente pelo processo de mecanização do campo, dificultou a absorção de mão de obra nas cidades e transferiu a pobreza do campo para as regiões urbanas. Então, muitas pessoas foram deixando o campo e se dirigindo às cidades, principalmente em países subdesenvolvidos, e essas cidades cresceram de forma desordenadas, gerando assim muitas consequências negativas, como subemprego, mendicância, favelas e criminalidade. Para conhecer um pouco mais desse assunto, vocês podem estar acessando os vídeos, que é urbanização, vídeo resumo de geografia para o Enem, e pode estar acessando o site do UOL para saber mais informações da população rural e urbana do território brasileiro. Baseado no conteúdo exposto, vocês vão estar resolvendo a atividade. Atividade número 1 é comparar a taxa de urbanização nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. Questão A e B. A número 2, vocês vão estar fazendo uma pesquisa sobre as metrópoles brasileiras, lembrando que o conceito de metrópole está relacionado a uma cidade principal, que exerce todas as atividades em cima ou superior às demais cidades, as cidades menores. Vocês também vão ter que estar analisando o mapa mundi sobre urbanização, né, para estar respondendo as questões 3 e 4. Vocês vão estar pesquisando sobre o conceito de megacidades. O conceito de megacidade está relacionado ao quê? As cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São 21 megacidades no mundo. Então, vocês vão estar pesquisando e vão estar citando na América quais são essas megacidades. Na África, na Ásia, na Oceania e na Europa. Lembrando que são 21 megacidades, 16 localizadas em países pobres subdesenvolvidos. Questão 4. Como é classificada a maioria das cidades brasileiras, baseado em uma hierarquia urbana, e vai escolher uma das metrópoles brasileiras e está citando as características dessa mesma. Um bom trabalho e um bom estudo.